Concurseira que irá realizar o concurso da Polícia Militar de Alagoas 2018. Dando continuidade às nossas aulas, vamos à resolução de mais uma questão do concurso da PM de Alagoas 2017, em que a aplicadora foi a CESP, e vamos à questão 111. O processo que levou à proclamação da República foi influenciado por grupos que consideravam o modelo republicano uma forma racional de governo e que valorizavam a meritocracia. Essa questão exigia o candidato o conhecimento acerca dos motivos que levaram à proclamação da República. Então vamos a uma viagem na história do Brasil, retornando até o período do Império. O Império ele vai durar de 1822 até 1889, que é quando se dá a proclamação da República. Ele divide-se basicamente em três períodos. O primeiro denominado de Primeiro Reinado, em que governou Dom Pedro I, que vai de 1822 a 1831. O segundo, período regencial, que vai de 1831 a 1840. É o período em que Dom Pedro I ele abdica do seu trono e vai a Portugal. Então, devido ao seu filho ter apenas 5 anos, é impossibilitado de reinar, então acontece a regência, né? E o outro período é o segundo reinado, em que Dom Pedro II é proclamado a sua maioria. Ele passa a reinar a partir de 1840 e vai até 1889, quando é declarada a proclamação da República. Em 1889, especificamente em 15 de novembro, o Marechal da Fonseca proclama a República. É instaurado o governo provisório sobre a sua liderança e em 1891 o próprio Marechal Deodoro é eleito indiretamente como presidente da República, ou seja, o primeiro presidente da República. Em seu governo houve uma crise econômica que ficou conhecida como encilhamento. Muito crédito foi liberado, entretanto não houve o retorno desse crédito e causou uma crise inflacionária no país. Em decorrência disso e outras questões, trouxe uma instabilidade política e econômica ao país. Em seu governo também ele teve que enfrentar a revolta da Armada. Leia-se aí, Armada é Marinha. Os almirantes eles impõem que Deodoro da Fonseca renuncie. Então ele renuncia e assume em seu lugar o Marechal Floriano Peixoto, que tinha sido eleito vice-presidente juntamente com Deodoro. E Floriano Peixoto vai presidir o país de 1891 a 1894. O seu governo ele é centralizador, ele vai ficar conhecido como Marechal de Ferro e Consolidador da República. Ele vai enfrentar diversos conflitos que geraram diversas instabilidades para o seu período. Entretanto, o seu enfrentamento com esses conflitos é muito duro e por isso que ele fica conhecido como Marechal de Ferro e consegue dar uma certa estabilidade à República, pois alguns desses conflitos eram desejosos de que retornasse à monarquia, como é o caso da revolta da Armada ou da Marinha, que acontece em 1893, em que o almirante Custódio de Melo e Saldanha da Gama eram monarquistas. Posteriormente, eles vão negar e dizer que o movimento não tinha esse caráter, mas inicialmente havia esse caráter de retorno à monarquia. E a Revolução Federalista, que acontece no Sul, aí já é um embate entre os próprios republicanos, mas também os revoltosos da Armada também se envolverão nesse conflito. E ele não vai depor do seu cargo de presidente da República. Portanto, ele fica conhecido como Marechal de Ferro pela força com que ele enfrenta esses movimentos de resistência
a sua presidência. Entrando mais especificamente no que exigia a questão do candidato, sobre as causas que levaram à proclamação da República. E aqui eu destaquei duas causas principais ou que são mais enfatizadas na história, que é a questão religiosa, em que há um problema na relação entre a monarquia e a igreja, e a questão militar, que é um problema entre a monarquia e o exército. Vamos à primeira questão, que é a religiosa. O Estado brasileiro ele era confessional. A primeira Constituição de 1824 ela instituiu a religião católica como religião oficial do Estado. Porém, houve um momento em que o Papa exigiu a separação da Igreja da maçonaria. Ou seja, os católicos não poderiam ser maçons. Isso vai gerar um grande conflito, porque essa relação de Estado confessional ela dava alguns poderes ao imperador de nomear os clérigos, padres, bispos. E quando vem essa determinação do Vaticano de que a maçonaria, os maçons, os católicos não poderiam ser maçons, então muitos bispos e padres eles começam a exigir que os católicos não frequentem mais a maçonaria. Isso gera um conflito entre a maçonaria e a igreja que vai alcançar o imperador. Então, posteriormente, eles chegam, o Vaticano, o Papa, o imperador chegam a um acordo e apaziguam a situação. Entretanto, o conflito continuará, pois obedecer às diretrizes do Papa e às diretrizes do Estado, do governo, do Império, do Imperador. Esse conflito ele vai ser apaziguado, porém ele vai perdurar até a proclamação da República, em que aí ele também é amenizado com a separação entre Igreja e Estado. Porém ele ainda continua ao longo da história. E a outra questão que se refere aos militares, que especificamente era o conhecimento que a questão exigiu do candidato. A questão militar ela envolve a Guerra do Paraguai, pois o Brasil ele saiu um país vitorioso da Guerra do Paraguai. Entretanto, os militares não se viram como reconhecidos por essa vitória. Eles passam a apoiar a abolição da escravidão, passam a fazer uso da imprensa para realizar uma crítica ao governo monárquico. Devido a isso, eles são proibidos de se manifestarem na imprensa e alguns passam a se tornar republicanos. E é aí que entra mais certeiro do que se trata na alternativa da banca, que é o positivismo. O positivismo ela é uma doutrina filosófica em que tem como seu fundador Auguste Comte, filósofo francês, e no Brasil um dos seus grandes divulgadores à época, ainda no Brasil Império, Benjamin Constant. Essa doutrina filosófica, e até certo ponto se torna religiosa, ela se baseava na ciência, em que a ciência ela é o condutor do homem através da sua razão. E o grande lema do positivismo era o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. E aqui a gente denota a influência que o positivismo teve sobre aqueles que proclamaram a República. E eis aqui o lema da nossa bandeira: ordem e progresso. Apesar de que o deveria ser
amor também, porque o lema principal é o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Entretanto, a questão do amor não entrou na bandeira. Devido a isso, chegamos à conclusão e conseguimos responder essa questão. O processo que levou à proclamação da República foi influenciado por grupos que consideravam o modelo republicano uma forma racional, que no caso foram os positivistas, uma forma racional de governo e que valorizavam a meritocracia, envolvimento também com a questão do militar. Portanto, questão correta. Dessa forma, concluímos a resolução de mais uma questão. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar um autor da própria história. Muito obrigado, bons estudos e até a próxima.